Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilaço com vocês aí, gente? Tudo bem? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer informação pra você. Nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, pra muitos o Dia Internacional da Preguiça, mas não é Dia Internacional da Preguiça não, ao contrário, né, rapaz? Pois é. Então um abração pra você, obrigado pelo carinho, obrigado por assistir nossos vídeos. Deixa o like, comente se você gostar aí do nosso vídeo. Também compartilhe com seus amigos, né, nos seus grupos aí, nas suas redes sociais. E o sininho de notificações para que vocês possam receber a notificação que toda vez que postarmos vídeos aqui, você vai receber a notificação do YouTube falando: ó, Cristiano Santos postou vídeo lá no canal, ou aqui no canal, como queira. Depois da nossa vinheta, eu trago para você informação aí de futebol. Pois é, os campeonatos estaduais na sua reta decisiva, né? Chegando no mata-mata. Tem Copa do Nordeste também, os clássicos que aconteceram pelo Brasil, né? Tivemos clássico aí no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Tivemos clássico aqui na Bahia também. Pois é, o Bavi, né, rapaz? E a gente vai falar já de todos esses assuntos. Tem também o Flamengo. O Flamengo que essa semana vai ser decisiva aí para o Flamengo contratar o Ângelo, jogador aí da equipe do Santos Futebol Clube. Aliás, o Santos, a gente vai falar também assunto, vai falar o Santos que não vive uma boa fase. Depois da vinheta, então, eu volto trazendo todos esses assuntos para vocês. Vamos lá então, trazer informação e mais informação para você que tá ligado sempre com a gente aí. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui, ó. Quando eu dei uma olhada aqui, não esquenta não, viu, gente? É porque aqui a gente tem... Eu tô com... tenho até que levantar às vezes aqui, ó. Para que eu possa enxergar, né, aqui as informações e trazê-las, né, para vocês que estão aí com a gente. Por isso, às vezes vou ter que levantar aqui para que eu possa pegar a informação ali, tá bom? Então não se assuste. Vamos lá então, o Santos se prepara para a nova investida do Flamengo por Ângelo e discute chance de venda. O Santos está se preparando para nesta semana receber uma proposta oficial do Flamengo pelo atacante Ângelo. Internamente, o clube discute entre os membros aí do comitê de gestão a possibilidade de vender o jogador de 18 anos. O Santos espera que o Flamengo ofereça 14 milhões de euros, que dá cerca aí de 77 milhões de reais na nossa moeda, né? Para contratar aí o jovem Ângelo. O Peixe quer ficar aí com pelo menos 20% dos direitos econômicos do jogador para negociá-lo, já que assim poderia lucrar ainda mais numa venda futura. Para que o negócio avance, porém, é preciso também ter o aval aí de Ângelo. Por enquanto, a conversa tem sido aí realizada nos últimos dias entre os dois clubes. Por isso, o Santos acredita que o Flamengo enviará a proposta oficial no início desta semana. Se o Peixe aí aceitar, né, a possível oferta do Flamengo, quem cuida da carreira de Ângelo precisará negociar aí também, evidentemente, bem do seu lado, né? Concordar aí com os termos, né, da negociação e depois discutir ponto com o rubro-negro, no caso com o Flamengo. O negócio não é simples, por envolver aí uma joia das categorias de base do Santos, mas nos bastidores, pois é, o clube já passa aí a considerar a negociação nos valores conversados nos últimos dias com o Flamengo. Em crise financeira, né? O Santos também entende que precisa de uma venda com valores elevados para terminar a atual temporada com os cofres aliviados. Tudo isso será levado em consideração
se a proposta do Flamengo de fato chegar à Vila Belmiro. O Flamengo, do outro lado aí da negociação, está muito confiante de que conseguirá tirar Ângelo dos Santos. Enquanto isso, o garoto se recupera de um edema na coxa e não esteve à disposição do técnico Odair Hellmann para o jogo contra o Ituano no último domingo, que selou a eliminação da equipe santista no Campeonato Paulista. Parece que tudo indica, né, gente? Tudo indica que o Ângelo vai ser mesmo o jogador, né, da equipe do Flamengo. Tudo indica que sim, né? Falta, como já disse aqui para vocês, a proposta, né, do Flamengo chegar para o Santos, né, para que aí o Santos possa conversar com o Ângelo, conversar com o staff do jogador, né, empresário, enfim, quem cuida da carreira do jogador, para que essa transferência seja feita aí. Cruzeiro entra em mês final de janela, consulta lateral e segue busca por reforços. Cruzeiro, meu amigo, os torcedores do Cruzeiro muito na bronca, né? O Cruzeiro classificou aí para semifinais do campeonato, para a próxima fase do Campeonato Mineiro, né? Mas se classificou ali na Bacia das Almas, gente, dependendo de outros resultados. E olha que a gente está falando de Campeonato Mineiro, né? Com todo respeito ao mesmo, mas é muito fraco. O Cruzeiro tem menos de um mês para acertar aí contratações e registrá-las visando o principal objetivo na temporada, a Série A do Brasileirão. O clube vem buscando peças defensivas com prioridade para zagueiros, mas também está atrás de laterais e nomes para a fase ofensiva. Uma peça sugerida foi o de Júnior Caixada, ou Caixara, né, de 33 anos, sem clube desde que deixou aí o Istambul da Turquia. Pois é, rapaz, Caixara está retornando ao Brasil e vai jogar em um clube brasileiro, depois de rescindir com o Istambul, por quem atuou por 22 jogos na temporada, na última temporada, né, no final até janeiro. Ainda não houve aí proposta do Cruzeiro pelo jogador, mas os contatos continuam. Outros times da Série A mantiveram contato aí com o staff do lateral. Júnior Caixara é lateral direito, mas pode compor a zaga e atuar também numa linha de 3 defensores, como o Pesolano gosta de atuar, né? ou até mais avançado no meio. O jogador brasileiro tem longa passagem pela Europa. Desde a temporada 2016 e 2017, atua pelo Istambul, um dos mais fortes atualmente da Turquia. Antes, Caixara atuou aí por 2 anos no Schalke 04 da Alemanha. Também jogou pelo Ludogorets da Bulgária e pelo Gil Vicente de Portugal. No Brasil, antes de ir para a Europa, atuou em clubes mais modestos como Santo André, América de São Paulo e também o CSA. A urgência aí mesmo está na zaga, né, gente? Hoje o Cruzeiro tem Lucas Oliveira e Reinaldo como opções. O zagueiro Pedrão ainda aí na formação de base, né, rapaz? Compôs aí banco no jogo contra o Democrata na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Neres está machucado neste momento. Pelo menos 2 peças para o setor são buscadas. O Cruzeiro tenta trazê-las já para antes do início aí do Campeonato Brasileiro para adaptação ao grupo e ao modelo de jogo de Paulo Pesolano. Além disso, o Cruzeiro está atrás de um lateral esquerdo. Marlon, no futebol turco, é o nome da vez no momento. Para a parte aí ofensiva, o Cruzeiro também está em busca de peças. O clube, rapaz, ainda monitora o meio-campista, podendo ainda trazer um homem com mais pegada, como primeiro volante e mais um atacante. As novas peças aí para o brasileiro poderão superar aí facilmente 5 jogadores devem chegar, né, para compor aí esse elenco do Cruzeiro, que a torcida tá pegando no pé aí pra caramba. Do dirigente do Cruzeiro, né, do Ronaldo principalmente, que traga jogadores, porque realmente esse time do Cruzeiro, o que esse time fez no Campeonato Mineiro, não dá para acreditar que no Campeonato Brasileiro esse time vai voar. Sinceramente não dá. Eu não vejo assim grandes peças no Cruzeiro para uma temporada tão complicada, no Campeonato Brasileiro tão difícil, né?
como promete ser a temporada desse ano, principalmente quem vai disputar o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputa só o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, além do Campeonato Mineiro, né? Não disputa outras competições porque voltou da Série B, né? Na temporada passada subiu e essa temporada joga a Série A do Brasileirão. O torcedor que ficou muito feliz com a volta do Cruzeiro, está muito feliz evidentemente, mas preocupado nesse momento porque o Cruzeiro ainda não tem um time, né, que passa confiança aí para os seus torcedores. Falar dos campeonatos estaduais para você que está ligado com a gente, falar do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Os jogos da 10ª rodada e 10ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Portuguesa na sexta-feira empatou com o Audax em 1-1. Tivemos o Madureira sendo massacrado em casa, né? Até gerou aí alguma polêmica esse 6-0 que o Volta Redonda venceu o Madureira, jogando em Conselheiro Galvão, a casa do Madureira. O Madureira é muito forte jogando lá. Sempre complica muito a vida dos maiores do Rio, né? Dos times grandes do Rio. E o Volta Redonda foi lá e venceu por 6-0 com facilidade. Teve chance de fazer até mais, né? Mas venceu por 6-0 e nesse momento Volta Redonda ali está na zona de classificação para a fase seguinte aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a semifinal. No sábado também tivemos o Bangu sendo goleado, né, lá no Mané Garrincha por 5-0. O Boa Vista 1-0 para cima do Nova Iguaçu. Tivemos ainda o Resende perdendo para o Botafogo no domingo por 2-0. E no clássico, rapaz, no clássico aí envolvendo Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, porque o mando de campo era do Flamengo, o jogo no Maracanã. O Vasco que já entrou nesse confronto fora da zona de classificação para semifinal do Campeonato Estadual, né? O Vasco precisava vencer para voltar e depender só das suas forças para conseguir a sua classificação para a próxima fase da competição. Jogo difícil, jogo duro, porque o Vasco não vencia o Flamengo há bastante tempo, acho que mais ou menos uns 10 jogos sem vencer o rival no Rio de Janeiro, né? E aí, muita preocupação. Do outro lado, também preocupação, porque o Flamengo vem aí de 3 eliminações, os 3 títulos que disputou. O Flamengo acabou perdendo, né? Não teve êxito nas disputas de títulos que o Flamengo, né, disputou nesse começo de temporada. E o torcedor na bronca e meio desconfiado. Até torcendo, alguns torcedores até torcendo para que o Vasco vencesse o jogo, para que assim a direção demitisse o técnico Vitor Pereira. Mas por enquanto, Vitor Pereira continua no cargo aí e com todo o aval da direção, mesmo com a derrota de ontem. Jogo bastante, muito bom. Para quem foi no Maracanã, para quem assistiu de casa também, tive a oportunidade de assistir, jogo muito bom. Flamengo jogou muito, o Gerson voltando a jogar bola, né? Já jogou muito bem ontem, mas o time do Vasco também jogou muita bola, né? Foi um clássico bonito. Quem foi ao Maracanã pagou o ingresso, evidentemente que saiu de lá, claro, o torcedor do Flamengo saiu chateado com a derrota, mas viu um bom futebol de ambos os lados, né? Flamengo bem, Flamengo melhorou, perdeu algumas oportunidades, o Vasco também teve as suas chances e perdeu muitas chances também, né? Entre elas um pênalti, né? Que o Pedro Raul, mais uma vez, o Pedro Raul já tinha perdido um pênalti contra o Volta Redonda, né? E agora volta a perder um pênalti no clássico contra o Flamengo. Bom para ele que o Vasco venceu e não, esse gol que ele perdeu de pênalti não fez falta no final, mas Pedro Raul acho que tem que dar um tempo aí nessa questão de cobrança de pênalti, né? Deixar outro jogador bater, porque o psicológico dele não tá bem não. Tá bem não. É um jogador que ajuda muito dentro de campo, muito. Vai ajudar mais ainda, né, no restante da temporada. Mas a questão de pênalti tem que dar uma segurada, né? O Flamengo agora tem um clássico contra a equipe do Fluminense já no meio de semana. Não dá nem pra respirar, não. Ei, vamos ver o que saiu de errado. Não tem nem tempo para isso, porque já tem que juntar os cacos e já pensar no Fluminense. E é decisão, porque quem vencer leva aí o título do primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a Taça Guanabara. Se empatar, o Flamengo fica com o título desse primeiro turno, né? Do primeiro turno. Título simbólico, evidentemente, né? Título simbólico, acho que se o Flamengo ganhar, não vai nem comemorar um título desse, mas
evidentemente que é um título da Taça Guanabara, sem dúvida nenhuma, né? Então os dois se enfrentam. Se o Fluminense vencer por qualquer placar, o Fluminense conquista aí a Taça Guanabara, o primeiro turno, como eu já disse, no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Já estão classificados a dupla Fla-Flu para a próxima fase, né? Flamengo e Fluminense já estão aí classificados. Resta apenas uma rodada, né? A última, 11ª rodada, para a gente conhecer aí os outros dois classificados, que brigam aí por 2 vagas: Vasco, Volta Redonda e Botafogo. Esses 3 times brigando aí por 2 vagas. Nesse momento o Vasco é o terceiro colocado, Flamengo primeiro 23, Fluminense segundo 22, se enfrentam. O Vasco tem até a possibilidade de terminar o campeonato, esse primeiro turno, na segunda colocação. Ou seja, se ele terminar em segundo, ele tem a vantagem, né, de jogar aí por um empate contra Volta Redonda ou a equipe do... Volta Redonda ou a equipe do... Pode ser até o Fluminense ou o Flamengo, né? E de repente, se o Fluminense ganhar do Flamengo, ele vai a 25 pontos, o Flamengo fica com 23, aí o Vasco tem que tirar um saldo de gols ali da equipe do Flamengo, né? Então, nesse momento aí, tudo pode acontecer. As posições aí, elas podem ser mexidas, vamos colocar assim. Volta Redonda está na frente do Botafogo ali na questão de saldo de gol. Volta Redonda tem 12 gols de saldo, Botafogo tem 8, né? Por isso, o time do Volta Redonda é o 4º colocado nesse momento, com os mesmos 19 pontos que a equipe do Botafogo. Então, próximos jogos, 11ª rodada e última, Flamengo e Fluminense às 9h10 da noite da quarta-feira. Também na quarta-feira, no mesmo horário, teremos o time do Botafogo jogando contra a Portuguesa. O Resende joga contra o Audax também às 9h10 da noite. Todos os jogos, né? Todos os jogos, com exceção aí, com exceção de Nova Iguaçu e Madureira, que é quinta-feira às 3h30 da tarde. Agora eu não entendi, porque assim, é uma rodada decisiva, mas na verdade dá para entender sim. É a questão de segurança, né? Pode ser a questão de segurança. E como o jogo do Vasco e o Bangu é em São Januário, tem essa questão que tem um Fla-Flu, né? Tem um Fla-Flu. Então, essas torcidas, além da torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense se encontrarem, e a do Botafogo pode se encontrar do Vasco também. Então, o jogo do Vasco foi colocado para quinta-feira, às 19h30, no horário de Brasília. Então, ó, o Flamengo e Fluminense na quarta-feira às 9h10, Botafogo e Portuguesa também no mesmo horário, Resende e Audax também, o Boa Vista com Volta Redonda também no mesmo horário. Já na quinta-feira, o Nova Iguaçu recebe a equipe do Madureira às 3h30 da tarde. O Vasco, como eu já disse, às 19h30 de quinta-feira, aí decide a sua vida. Vencendo, né? Talvez o Vasco não precise nem jogar aqui para se classificar. Caso a Portuguesa apronte, né, para cima aí da equipe do Botafogo, aí o Vasco entra em campo já classificado na quinta-feira. Mesma coisa se acontecer aqui uma vitória do Boa Vista. Boa Vista está ali com 5 pontos, corre risco de rebaixamento ainda, porque o Resende ele joga em casa contra o Audax. Se o Resende vence, ele vai a 7 pontos e joga, só cai um time, viu gente? Ele joga o Boa Vista, então o Boa Vista faz um jogo também que interessa a ele contra o Volta Redonda. Apesar que o Volta Redonda está muito bem no campeonato, né? Mas o jogo é lá em Bacaxá, né, gente? É difícil jogar com o Boa Vista lá. O Boa Vista joga a sua vida, né, para permanecer aí na Série A do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos dar um pulinho então no Campeonato Paulista. O Paulistão que já chegou aí na sua fase decisiva, né, rapaz? 12ª rodada aí e última da primeira fase do Campeonato Estadual de São Paulo. Corinthians no sábado 3-1 para cima do Santo André de virada. Tivemos já no domingo Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o São Paulo por 3-1. Ferroviária e também a Inter de Limeira ficaram no 0-0. 0-0 também para Guarani e Palmeiras. Palmeiras não perdeu ainda no Campeonato Paulista. O time do Palmeiras perde muito pouco, né? Ituano 3-0 para cima do Santos. Você vê, com a vitória do São Paulo para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, se o Santos vence o jogo, Santos se classificaria para a próxima fase aí
do Paulistão. Mais um ano aí, terceiro ano seguido que o Santos não consegue se classificar, né, para a próxima fase, para a fase decisiva aí do Campeonato Estadual de São Paulo. O Mirassol perdeu para a Portuguesa por 2-1. A Lusa, com a vitória, se livrou do rebaixamento aí na Bacia das Almas, né, ou da Bacia das Águas, como queira. 2-1 para a Portuguesa. Portuguesa se livrando do rebaixamento. São Bento perdeu para o Bragantino por 3-0. E tivemos o São Bernardo contra o Água Santa. O Água Santa venceu por 1-0, mesmo jogando lá no 1º de maio, na casa do São Bernardo. São Bernardo, será que perdeu o fôlego, rapaz? Vai pegar o melhor time do campeonato, né? Ele é o segundo melhor do campeonato e vai pegar o Palmeiras agora na próxima fase. Já já eu passo para você como que ficou aí os confrontos. Primeiros grupos, o Grupo A, Bragantino classificou em primeiro com 20 pontos. Em segundo, Botafogo de Ribeirão Preto com 14. Mesmo número de pontos ali que a equipe do Santos. Mas por que o time do Botafogo se classificou, Cristiano? Uma vitória a mais que o Santos. Uma vitória a mais. Por isso o Santos está fora. A Inter de Limeira ficou com 11 pontos. Isso no grupo A. No grupo B, São Paulo classificou com 23 pontos. Mesma pontuação aí que o Água Santa na segunda colocação, também com 23. O Mirassol acabou com 15 e o Guarani com 14 pontos. No grupo C, Corinthians 22 pontos, Ituano 12 pontos. Corinthians e Ituano classificados. São Bento 10 pontos e a Ferroviária 9 pontos. Ficaram aí pelo caminho. Grupo D, Palmeiras 28 pontos, melhor time aí da primeira fase. São Bento 26 pontos, os dois se classificaram. Santo André e Portuguesa não conseguiram aí passar para a próxima fase da competição. Os confrontos já estão definidos às quartas de final. Não tem dia nem horário ainda para acontecer, mas Bragantino vai medir forças aí. É um jogo só, viu, gente? Não tem vantagem não. Empatou pênalti. Bragantino, a vantagem é só jogar em casa, né? Bragantino vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo joga no seu Morumbi contra o Água Santa. O Corinthians na sua arena contra a equipe do Ituano. E o Palmeiras jogando em casa contra a equipe do São Bernardo. A chance de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eu acho também um Red Bull, Bragantino, né, avançarem aí é muito grande. É muito grande porque são 4 forças aí do futebol paulista. Quem diria, né, rapaz? O Bragantino aí que nesse momento é a 4ª força de São Paulo, deixando o Santos para trás. Meu amigo, não é brincadeira não. Futebol. Campeonato Mineiro, né, rapaz? A 8ª rodada aí já concluída, né? 8ª e última rodada da primeira fase já concluída. O Democrata do Governador Valadares perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0, isso no sábado. No sábado também tivemos o América Mineiro 3-1 para cima do Tombense. O Vila Nova 1-0 para cima da equipe do Patrocinense. Tivemos ainda a equipe do Pouso Alegre 1-1 com a Caldense. O Atlético Clube 2-0 para cima do Ipatinga. O Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas por 1-1. E o Cruzeiro só se classificou aí, meu amigo, por combinação de resultados. No grupo A, o Atlético 20 pontos, se classificou em primeiro lugar. E o Atlético Clube na segunda colocação com 15 pontos. Vila Nova e Pouso Alegre ficaram pelo caminho. Grupo B, América Mineiro 18 pontos, se classificou. Caldense 5 pontos, se classificou com 5 pontos. Patrocinense 4 pontos. E Democrata ficou pelo meio do caminho com 4 pontos, né, aí no campeonato. No grupo C, Cruzeiro 12 pontos se classificou na primeira colocação. Você vê como é que é o nível do campeonato, né? Tombense na segunda colocação se classificou com 11 pontos. Democrata de Governador Valadares 10 pontos. E o Ipatinga 9 pontos na lanterna aí do grupo C. Próxima fase aqui da competição, teremos aqui é só no caso do Campeonato Mineiro, já é semifinal, né? Então são 2 jogos. O Atlético Clube vai jogar contra o seu xará Atlético Mineiro. Primeiro confronto já está definido aqui, é domingo, dia 12. Né? Domingo, dia 12. Já tem aí o jogo de ida. Claro que o Galo muito favorito, né? Não preciso nem falar que o Galo é muito favorito. O primeiro jogo está definido, mas o segundo jogo não está definido ainda que dia vai acontecer, né? O Cruzeiro joga no sábado, no domingo joga o Atlético Mineiro com o Atlético Clube, né? Jogo fora de casa, lá no Joaquim, Portugal, que é a casa aí do Atlético Clube.
o Cruzeiro vai medir forças contra o América Mineiro. É um clássico, né? Eles consideram um clássico. Eu não considero Cruzeiro e América clássico, Atlético Mineiro e América clássico, mas a gente tem que respeitar, né? No sábado, né, na Arena do Jacaré, às 16h30, teremos aí o Cruzeiro jogando contra o América Mineiro, jogo de ida. O América que decide em casa e também não tem data aí esse confronto. O Atlético Mineiro deve, né, se tudo correr na normalidade, o Atlético Mineiro deve passar. Agora, Cruzeiro e América Mineiro não dá pra gente falar, né, rapaz? O Gauchão, tivemos o Campeonato Gaúcho, rapaz, o Rio Grande do Sul, pois é, tivemos aí rodada também. 10ª rodada, aliás, teve até o clássico, né, Grenal, rapaz. Caxias 3-0 para cima do Ipiranga. São José 2-2 com a Avenida. Tivemos ainda o Esportivo perdendo para o Juventude por 3-1. Brasil de Pelotas 1-0 para cima do São Luís. O Aimoré perdeu aí para o Novo Hamburgo por 1-0. E o Grêmio 2-1 para cima do Internacional. O Grêmio foi muito, mas muito superior nesse jogo. Perdeu oportunidade em cima de oportunidades. Mas aí foi premiado, né? No finalzinho conseguiu o seu segundo gol e venceu o clássico. Grêmio classificado 28 pontos. Internacional também classificado 19 pontos. Ipiranga e Caxias ainda brigam aí com o Juventude, que é o 5º colocado ali, pela última vaga. O Juventude pode chegar a 17 pontos, né, e pode conseguir sim uma das vagas aí ainda está em aberto aí. Uma vaga, né? Duas vagas para 3 times disputarem aí. A última rodada dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Pois é. Saindo do Gauchão aqui, vamos destacar para você o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano que não teve rodada nesse final de semana, já estava definido aí. O sábado, dia 11, às 16 horas, teremos o Itabuna. São 2 jogos também, como é semifinal. São 2 jogos. O Itabuna recebe o Bahia. E no outro sábado, né? O time do Bahia vai receber o Itabuna na sua Arena Fonte Nova. No outro lado, a Juazeirense mede forças contra a Jacuipense. Este jogo no domingo, às 16 horas, no Adalto Moraes. E o jogo de volta, evidentemente, lá no Valfredão, né, rapaz? A Jacuipense recebendo a Juazeirense. Situação do Campeonato Baiano, vitória mais uma vez de fora aí do mata-mata, né, rapaz? De fora da semifinal. Na Copa do Nordeste tivemos Bavi, 6ª rodada aí da Copa do Nordeste, o clássico entre Náutico e Sport também. O Sport venceu por 2-0 e venceu bem, né? Teve até mais chance de fazer mais gols. CSA e a equipe do CRB acabaram empatando em 0-0. Campinense perdeu em casa para o Ferroviário por 3-2. Tivemos o ABC 3-0 para cima do Atlético de Alagoinhas, o Atlético aqui da Bahia. O Sergipe 3-1 para cima do Fluminense do Piauí. O Bavi 1-1, Vitória saiu na frente, o Bahia empatou o confronto ainda no primeiro tempo. Ceará 2-0 para cima do Fortaleza, mais um clássico aí, né, clássico regional. E o Santa Cruz 3-1 para cima da equipe do Sampaio Correia. Classificação aí dos grupos, né? No grupo A, Fortaleza lidera com 15 pontos, o Sport é segundo colocado com 12, Ferroviário tem 10 pontos e o CRB fecha o G4 também com 10 pontos. No grupo B, Ceará lidera com 13 pontos, o ABC tem 11, o Sergipe tem 10 e o Náutico tem 10 pontos também. Mas já vi ali o Santa Cruz, né, já sugando no seu cangote, rapaz, doido para entrar no G4 aí, para conseguir uma das vagas, né? É a Copa do Nordeste. Pois é, Copa do Nordeste, rapaz, Copa do Nordeste. Então é isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Segunda-feira você sabe que é assim, né? O vídeo fica maior porque é muita informação e muita informação. Deixa o seu like, comente e também compartilhe aí com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ficar muito bem informadas, tá bom? Beijo no coração, tem um sininho de notificações também para que você, aperte lá em todas, para você receber sempre aí as notificações aqui dos nossos vídeos. Beijo no coração, abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!